Olá, vocês estão aí? Eu estou aqui! Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal X-Spook Rascas Assombradas, Tio Spook. Hoje tá quente pra dedéu. Eu não sei quantos graus tá fazendo hoje, mas deve estar uns 30 graus aqui dentro, com certeza. Tá brabo, viu? Eu não consigo nem mexer aqui no meu Zapopoche pra ver qual são os graus. Hoje bateu 31 graus. 31 graus! Eu odeio o calor. Caracoles, eu fico aqui, ó, vou ensinar um truque, ó. Quando aqui tiver bem vermelho em mim, significa que eu tô morrendo de calor. E ó que eu tô com o meu Ziriguidum aqui, ó. Ó, ficou vermelho aqui, Tio Spook tá com muito calor. Mas vamos lá, vamos falar sobre este bandidinho assassino, o Eddie Gacy, o Wayne Gacy, John Gacy, Vargo Lacy. O John Wayne Gacy, que recebeu a pecha de palhaço assassino, e como nós vimos no vídeo anterior, de palhaço só existe ele, porque ele não se vestia como palhaço para matar. O legal dessa entrevista, honestamente falando assim, é que o cara é honesto, isso que é ruim, né? Eu vou contar uma piada para vocês, e essa eu quero que vocês marquem essa piada. Um cara estava dirigindo o carro, e de repente ele escutou o pneu estourar. Capau! E ele... Ó, efeito sonoro. E parou o carro. E aí ele tentou ali tirar o pneu. Quando ele conseguiu tirar o pneu, os 4 parafusos que estavam na mão dele escorregou, porque estava chovendo um horror e tudo mais, e perdeu os parafusos. E ele estava com o pneu e sem os parafusos para prender o pneu. Aí ele escutou um psiu, psiu, ei, ei! Aí ele olha em cima do muro assim, tem um cara assim, só os olhinhos. Hey, por que você não pega cada parafuso aí de cada um dos pneus e coloca no pneu que faltou? O cara olhou e falou, porra, é verdade, né? Aí ele olhou a placa, tava lá escrito Manicômio Municipal. Ele falou, mas você é louco. Ele falou, e daí? Eu posso ser louco, mas eu não sou burro. Pegaram? Eu posso ser louco, mas não sou burro. O cara é um assassino, serial killer, matou mais de 30 pessoas, viu toda a merda que estavam falando dele na mídia, ele falou, tá tudo errado, eu vou dar a última entrevista antes de morrer pra corrigir todo mundo. Porque eu me vestia de palhaço para ir nas festas agradar as pessoas. Eu nunca matei ninguém fantasiado de palhaço. E ele recebeu a pecha de palhaço assassino, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Todos os canais referem-se a John Wayne Gacy como palhaço assassino. E o cara fala, eu não sou palhaço. De novo. O cara, ele pode ser um serial killer, mas mentiroso ele não é. Vocês entenderam a bagaça? É muito bom isso. Tipo assim, chamar o cara de mentiroso, ele, não, sou assassino, mas criminoso não. Não me fale, crime pra mim é mentir. Não minto. Isso sim é crime. Matar, matei, mas mentir, nunca. É isso aí. John Wayne Gacy. Guarde essas palavras. My dad had conservative values. If you're out after midnight, you're up to no good. My dad did not believe it. If you're out after dark and you didn't leave a phone number, you were up to no good. So I think that's why I tended to go that way more, just to be the opposite of him. I was married twice, and just because I didn't get along in the marriages. My marriages just went down the drain only because I was a workaholic. Ele fala aqui sobre vários casamentos que ele teve, né? Ele teve 2 casamentos. E ele fala que um dos casamentos não deu certo porque ele era um alcoólatra. Aí eu acho complicado. Tudo bem, ele não quer expor a pessoa, ele não quer expor certos detalhes. Eu acho que o casamento dele não deu certo porque ele deixou realmente parecer essa questão da bissexualidade dele, os atos libidinosos, as tendências que ele tinha, os desejos, as vontades. Cara, você mora com uma pessoa, você não tem como esconder o que você é 24 horas, entendeu? O único que fazia isso era o Jack Bauer, 24 horas. Mas tirando o Jack Bauer, você não tem como esconder nada de ninguém. A pessoa vai descobrir, vai saber, uma hora a coisa aparece, entendeu? Working 7 days a week in that.
There was 12 keys out to the house. 12 sets of keys? 12 sets of keys. Anybody working for PDM contractors had a set of keys for the house. Ah, tá bom. So you could come and go when you wanted. And of course, my neighbors would keep me informed. They would inform me, God, while you were out of town, they must have been partying all night there. Who is Rossi? Tá, vamos lá. Ele só falou que as pessoas tinham acesso à casa dele. Por quê? Porque todo mundo que trabalhava no ramo da construção com ele, né, ou seja, os funcionários dele, tinham acesso à casa e os vizinhos sempre ficavam de olho, né? O vizinho, meu fofoqueiro, meu amigo, sempre ficava de olho vendo o que realmente tinha, quem entrava, quem não entrava, as movimentações e tudo mais. Então ele não tinha problema. Veja, nos Estados Unidos é muito curioso, né? As casas, elas têm essa ideia de sempre estarem abertas, acessíveis aos vizinhos. Os vizinhos têm esse free will, essa liberdade de poder entrar, trafegar, fazer churrasco, ir pro jardim, fazer uma baguncinha e tudo mais. Eles não têm esse medo, até porque todo mundo tem porte de arma nos Estados Unidos, né? Então, assim, se alguém invadir a casa com o intuito de assaltar ou fazer mal, os caras tiram a arma do butico, sabe? O cara tira, peraí, deixa eu tirar meu calibre 12 aqui, porque o cara tem armas espalhadas pela casa. Uma vez eu assisti uma propaganda da Glock, eu achei sensacional a propaganda, não a questão da arma em si, mas era uma propaganda que uma mulher americana estava sozinha na casa e que ela estava escutando sinais de arrombamento na porta da frente. Ela foi calmamente até o quarto, abriu uma maleta, era uma Glockzinha baby, bem pequenininha assim, ela armou a arma e ficou esperando o cara abrir a porta e disparar, sabe? Quer dizer, você tem essa questão da liberdade de, se o cara entrou na sua casa para cometer um crime, você matou a pessoa dentro da sua casa, cara, você está respaldado. É sério, sabe? Salve exceções, mas a grosso modo é assim. Eu acho interessante. Claramente esse método ele é cultural. No Brasil, esse método nunca ia acontecer, não ia dar certo. Por quê? Porque a gente ia brincar de Clint Eastwood. 6 meses, provavelmente a gente ia ter a redução de 1/3 da população brasileira. As pessoas não sabem usar arma de fogo, iam se matar, ou matar os filhos, matar o cachorro, matar a mulher matar o homem por acidente, porque não sabe manusear uma arma. Não dá para você adicionar uma coisa desse tipo numa cultura já consolidada. Nos Estados Unidos você tinha esse negócio desde o Velho Oeste, entende? No Velho Oeste todo mundo ali tinha sua arma de fogo e cresceram com essa ideia. Aqui no Brasil, pô, tinha o quê? Bacamarte com bola de chumbinho. Rossi was an employee of PDM. And how old was he at the time? Who was he? He was 20 years old. Insofar as being bisexual, if I wanted to engage in sex, Rossi and Cram were willing to go down on me anytime I wanted to, providing they were given stuff. Now, when the search warrants... Ele fala que teve um menino Rossi que realmente ali trabalhava com ele, era um empregado e que, sendo ele bissexual, ele poderia investir em qualquer tipo de relação ou qualquer tipo de pessoa que até desse indícios que também estava afim. Isso daí não é um problema, não é um crime. were affected in your case, they did find an awful lot in the crawl space of your home, did they not? Well, yeah, I had offered to sell him the house because I thought there was nothing down in the crawl space. Yeah. I had never had any qualms about him going down in the crawl space. Well, how many bodies Didn't were raise any actually notice. located on the property and where? To my understanding, there was a total of 29 bodies, or 28 bodies were found. É muito curioso, né? Você viu que o cara fala. Então o repórter fala para ele, tá, mas você tinha um espaço lá que foi encontrado cerca dos corpos que faleceram, né? Que você matou, das pessoas que faleceram. Ele fala, foi encontrado então cerca de 29 corpos, 28, 29. Por quê? Porque o resto ele jogou da ponte. Acho que já estava lotado, né? No porão dele lá, não tinha mais onde enterrar. Você vê que é curioso a maneira como ele fala, é tão espontânea, tipo assim, não, vamos abrir o jogo, vamos falar de verdade. Cara, é surreal. Eu não sei se o cara quer ficar popular, se o cara quer realmente deixar claro todos os crimes, mas você vê, ele fala com naturalidade. Claro, ele não está dando detalhes da maneira como ele matou, que nem o Pedrinho Matador fez, né? Deu tantos detalhes hediondos sobre a forma como matou. Mas vocês percebem que o cara, tipo, ele não esconde as coisas. Nessa pergunta, por exemplo, você vê que o sistema nervoso dele começou a ficar mais turvo, o que dá a entender que é uma situação de risco. Veja, uma pessoa fica nervosa, fica ansiosa quando colocada em certas situações, tudo bem? Então quando você é colocado em situações que você fica nervoso, ansioso, com medo, angustiado, o seu corpo de energia ele reage. Ele tende a mudar de cor, ele tende a oscilar os seus pontos de energia, alguns pontos ficam mais encolhidos, outros ficam maiores. Por exemplo, se você fala de amor,
Ah, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu cachorro, eu amo o Benjo, que é um amigo, eu amo a Lessie, que passava na sessão da tarde, eu amo a coleção da Moranguinho, sei lá. O seu coração, ele tende a expandir porque são sensações boas, nobres e de que envolve milhões e milhões de momentos gostosos da sua vida. Quando você fala da sua infância, né, aqueles que são mais velhos, puta, eu adorava brincar de comandos em ação, eu gostava bastante de brincar de polícia e ladrão, esconde-esconde, andar de BMX na rua, ou calói. Sabe, eu tive uma infância que na minha época a violência não era tão absurda, ela não batia na sua porta, né? Oi, veio escutar aqui a palavra do ladrão, do assaltante, tudo bem? Fica tranquila, né? A gente não tinha essa violência tão escancarada. Então, assim, quando você fala, seus pontos de energia, eles tendem a expandir, porque você fica aberto, você fica receptivo, você fica numa situação de conforto. Quando você fala sobre uma situação de crime que uma pessoa cometeu, você está inquirindo essa pessoa, os pontos de energia eles tendem a encolher e a pessoa cria mecanismo de defesa, como cruzar os braços, cruzar as pernas, encolher o ombro. Beleza, eu não estou expertise em expressão corporal, mas é como você observa o seu comportamento quando você é inquirido, sobre o seu pai, por exemplo, né? Porra, você foi lá e deixou os pratos sujos na pia. Você fala, eu não, pai, eu não sei nada disso. Você automaticamente se fecha, você se isola, você se protege, se resguarda ou se omite. Quando você faz esses gestos de se fechar, os seus pontos de energia eles tendem a reduzir. E eles se fecham, eles se isolam. E alguns começam a mudar de cor porque naturalmente você começa a carregar emoções e pensamentos sobre cada estrutura do seu corpo. Então, nesse caso do John Wayne Gacy, eu sempre esqueço o nome desse cara. Quando eu escuto John Wayne Gacy, parece o nome de faroeste, né? O Gacy aqui. O ponto do sistema nervoso dele e o ponto da garganta começam a ficar turvos. Por quê? Porque ele começa a se defrontar com memórias que podem dar uma satisfação no momento em que ele está cometendo o crime, mas depois torna-se o quê? Um problema. Por quê? Porque foram encontrados corpos. Se ele não tivesse feito aquilo, não teria corpos, ok? E ele não estaria preso, não teria sido condenado à cadeira elétrica, ele teria se safado dessa. Então são uma cadeia de eventos que fazem com que o cérebro dele comece a percorrer cada um dos momentos de lembrança e fazendo com que as descargas negativas de cada momento comecem a vir à tona. Por que descargas negativas? Cara, é quando você faz merda na vida. Puta, saí pra beber com os amigos e foi horrível, dei um vexame, cara, subi no bar, fiz striptease, mostrei meu Uranus pra todo mundo, sabe, coisa desse tipo. Você traz essa lembrança dizendo, pô, saí com meus amigos, ponto, foi legal. Fiz merda, você lembra as merdas que você fez? Publicamos na internet, tá no Instagram, olha lá, todo mundo tá vendo o seu Uranus. O que acontece com você? Entende? Então você começa a mudar a cor dos pontos de energia e começa a ficar cores mais lodosas, mais fortes, e isso começa a gerar um desconforto. As analogias são ótimas, né? Vocês adoram quando eu começo a trazer exemplos para vocês sobre vocês e seu Uranus. On the property, 26, 27 of them under the house. And the rest? One was under the driveway, one was under the garage. Aqui ele mentiu. Ele fala aqui, tudo bem, eu matei lá, deixei embaixo lá da terra, cerca de 27, 28, né, no crawl space dele. E o restante? O restante um tá embaixo da driveway, eu acho que deve ser a saída do veículo e o outro tá na garagem. Mas espera aí, existem outros que, né, existem provas de que você arremessou alguns do rio. Eu não lembro como é que era o negócio da prova, se realmente encontraram os corpos que estavam boiando no rio e todos estavam atrelados então a ele, ou até, dificilmente o cara vai se matar, imagina, né? Sei lá, o moleque sofreu um abuso sexual e aí o cara sobrevive e sai correndo da casa, ao invés de ir pra família, pra polícia, o cara vai pra Golden Gate e pula. É muito difícil acontecer um negócio desse do cara, não, ele se matou. Se matou. Mas ele se matou por sua causa, cara. Ele não se matou porque, tipo, não tinha nada pra fazer, tava andando na rua escura e resolvi pular da ponte. Não, cara. So that makes a total of 29. Okay. 29 e o restante foram 33. Now, from the standpoint of the arrest, when you were arrested in this matter, this It was snowballed. it snowballed. Okay, what was the date of that arrest? Do you recall?
December 22nd, 1978 is when I was Caracoles, ele decorou a data que ele foi preso. Então ele foi preso dia 22 de dezembro de 1978. arrested. Porra, a primeira prisão a gente The não rope trick esquece, é is, isso? the way I've described the rope trick is it's nothing more than a tourniquet. And I had Okay. explained it to them. I even Aqui a gente já tem um outro problema, tá? É muito curioso isso, eu vou mostrar pra vocês. Então ele tá falando sobre a técnica que ele utilizava, que é o torniquete, né? Então ele brincava com a corda, sabe aquelas coisas de mágica de palhaço, que tira, sei lá, a língua da sogra, fica tirando as coisas da boca, né? Brinca com a bexiga, faz o poodle e tudo mais, então ele tinha uma brincadeira que era da corda, então ele fazia um torniquete usando a corda. Beleza, ele tá contando como é que ele fazia as gambi. Mas assim, o que a gente tem do lado dele, novamente, é aquele ser que eu descrevi no vídeo anterior, mas a gente tem uma nova conexão aqui. Veja, isso aqui é uma matéria jornalística que deve ter levado cerca de 3 horas ali para conversar com o cara, e o cara editou para meia hora, tá? Isso aqui foi para TV e na TV teve uma repercussão, com certeza, porque tem muita propaganda que o cara cortou e editou. Então, cada momento que faz uma pergunta, provavelmente o jornalista deve ter explorado cada vez mais detalhes, mas eu acho que foram feitos vários cortes, tá? O que nós temos então é aquele ser que foi descrito, né, nos primeiros vídeos dessa entrevista, né? A gente está no 3º vídeo e eu acho interessante discorrer sobre, mas a conexão que esse ser tinha era a relação do sistema nervoso, garganta e a região do pulmão. Quanto mais, obviamente, o Gacy ele vai demonstrando os seus incômodos e vai abrindo cada vez mais por meio da pressão popular, da Inquisição, do próprio repórter, esse ser ele vai começar a agir sobre o Gacy. Eu vou dar um exemplo, tá? Todo mundo aqui já teve uma explosão de raiva, todo mundo aqui já teve um momento mais angustiante, todo mundo aqui já passou por um perrengue emocional. Sabe quando você tá quieto e alguma coisa começa a te instigar ou te fazer com que você levante e saia do ambiente e vá, tipo, eu não tô bem, eu preciso sair daqui, ok? Sabe, o chiliquinho. A grande maioria já teve um chiliquinho público. Eu nunca tive um chiliquinho público. Eu não lembro de ter tido um chilique público. Também, eu sempre, quando eu me senti incomodado com as pessoas ou com o ambiente, eu sempre fui o primeiro a levantar e ir embora. Nem dava chilique, eu simplesmente pagava a conta da onde estava e ia embora. Mas as pessoas dão o chilique. Por que acontece isso? Por que a pessoa ela tem esses gatilhos, seja um gatilho mental, emocional, que leva você a fazer essa ação do chiliquinho? Pode ser vários aspectos, tá? De novo, uma questão física, uma questão emocional, uma questão mental, uma questão social, uma questão de amigos, dos ambientes, né, da família, mas a gente também tem uma questão espiritual. Um obsessor pode levá-lo a se irritar? Pode. Quando um ser do mundo espiritual começa a te fazer entrar em angústia, em situações de irritabilidade, ele tem pontos chaves para ele se conectar. Uma vez que, como eu falei, olha só, os pontos de energia eles se expandem e se fecham à medida que você traça então padrões mentais ou emocionais em situações específicas. Então algo que te afronte, te deixe em situações muito constrangedoras, você tende a se fechar. Quando você está expansivo, eles abrem. Por uma coisa curiosa, para vocês entenderem, quanto mais expansivos os pontos estão, menos suscetível a ataques espirituais você vai estar. Por isso que pessoas que se divertem, dão risada, são mais extrovertidas, são pessoas mais de bem com a vida, dificilmente vão ter problemas. Dificilmente, tá? Não é uma condição, mas é uma observação. Pessoas mais tristes, mais condicionadas à tristeza, à depressão, a doenças, às frustrações, ou mesmo ao coitadismo. Coitado de mim, poxa, não tenho nada, não consigo nada, não atingo meus objetivos, estou sempre desempregado, estou sempre fudido e tudo mais, tendem a se expor cada vez mais a ser destrutivo em suas emoções, bem como ao seu corpo, e isso faz com que você reduza seus pontos de energia e exponha os mesmos às energias do mundo espiritual. A fraqueza que você expõe ao mundo espiritual volta contra você. Então,
toda vez que o Gacy se colocar numa situação na qual ele é inquirido e ele começa a ficar desconfortável, o ser que está agindo do lado dele vai começar a agir sobre pontos específicos, como, por exemplo, o peito dele. A conexão de qualquer ser do mundo espiritual junto ao peito de um ser humano é extremamente perigosa. Por quê? Dificilmente um obsessor ele tende a se conectar ao peito do indivíduo, porque ele age diretamente ao coração. Então ele tende a segurar toda a região do estômago, coração, fazendo com que uma pessoa tenha refluxos, vomite, de nervosismo, de irritação, por exemplo, sente aquela pressão enorme gástrica, né, de queimação gástrica. O ataque é de frente. E quando pega o coração, é uma parada cardiorrespiratória. Eu já vi, por exemplo, uma situação como essa, pessoalmente, de uma pessoa estar num emocional, num desequilíbrio emocional muito grande, e que em meio a esse desequilíbrio emocional acabou se expondo demais a situações que um obsessor atacou de frente a pessoa diretamente no coração. A pessoa apagou, tá? Então, assim, precisamos tomar muito cuidado com as combinações de formas de pensamento, nossa mente, nossas emoções, nossas ações e como isso age contra nós. O Gacy facilmente poderia morrer de ataque do coração. Facilmente. Se não fosse a cadeira elétrica, ele provavelmente tinha morrido de um ataque cardíaco. Demonstrated it to him. We cut off the air. So if you're going to kill somebody, you just put it on their neck and twist it 3 times or 4 times or whatever until the person stops moving. Tá vendo, ó? Ele começou a falar como é que ele matava a pessoa. Então ele coloca lá o torniquete, moveu 3 vezes, acabou. A pessoa morreu. Né? Sem miojo. Mexeu 3 vezes, a pessoa morreu. A conexão do obsessor age diretamente na região do peito, coração, ombros. Isso é um controle. Veja, é muito curioso porque muitos inscritos do canal me perguntam: poxa, tio Spook, quando que eu sei que eu estou com obsessor? Quando que eu sei que estou agindo errado? Quando os pensamentos errados começam a fluir na sua vida? Quando intenções erradas dentro de uma ótica da Bíblia? Não! Dentro de uma ótica da sociedade. Código Civil, Código Penal e claramente perante a Constituição. Qualquer tipo de preconceito ao ser humano, qualquer tipo de ação errada contra uma pessoa, qualquer tipo de pensamento, seja um preconceito mediante a questões de raça, cor, credo, sexo ou o que for de qualquer indivíduo, já é um pensamento errado, já é um pensamento destrutivo que viola o ir e vir de qualquer indivíduo da sociedade. Você começa a agir errado, ou porque sua família te educou assim, ou porque seu pastor te educou assim, sua igreja te fez assim, ou você é um mau caráter. Simples assim. Qualquer tipo de pensamento destrutivo, qualquer tipo de ação destrutiva ao próximo, qualquer tipo de comportamento de ataque, críticas ou ofensas ao direito do próximo, já é questionável. As atitudes erradas que você vibra só vão atrair seres desta proporção. Lembrando, o Gacy não nasceu assim. O cara não nasceu lá no berçário, a enfermeira pegou e falou: ai, que lindo, nosso serial killer. Não nasceu assim. Ele foi sendo construído, por quê? Porque a sua mente assim começou a ser direcionada para isso. As suas emoções, as suas reações químicas, a sua libertinagem, mas não libertinagem sexual, mas sim libertinagem entre até onde eu posso ir em meio ao meu prazer e em meio também à negação. Porque muitos desses ataques foram a negação do prazer dele. Sabe? Temos que tomar muito cuidado. Um assassino raramente se faz assassino logo nos primeiros meses. Ele é conduzido dentro de uma sociedade em que a sua forma de ver, a sua forma de existir, a forma da família de observar essa criança agindo de uma educação mais condicionada, mais assertiva, começa a predeterminar as condições dessa criança. Existem excessos? Claro. Existem exceções? Claro, existem sempre dedos em todos os aspectos, mas a grosso modo, dificilmente o cara vai nascer, tipo, olha, nasceu aqui um assassino, olha que lindinho. Não, sabe? São condicionantes que vão aparecendo e que vão predeterminando muitos aspectos.
And you took him where? out on the I-55 bridge. And that's where, how was he then taken from the car and placed into the river? Just opened up the trunk and dumped him in. Então, aqui ele tá falando do cara que caiu da ponte, né? E aí, como é que faz o negócio da criança que se matou lá da ponte, né? Então, eu simplesmente abri lá o porta-mala e foi. Okay. There was no big special deal on it. I couldn't get down in the crawl space that easy, and then I had to bum back to begin with. You got to crawl on your belly to move around in the crawl space. There is no way that I could have done any of the digging down there. I had enough trouble just getting down there. Gregory Godsick. Nossa, o cara tem ali um monte de papel. Gregory Godsick had come to work for me in according to this, 1976. He came to us through Taft High School through a program. He had worked for Republic Lumber Company, and then he came to work for us. Now, I'm not the monster image that's been portrayed of me. And the only way you can make a monster image is to make it look like I stalked the streets and picked up altar boys off the street. You know, they want to make them look like innocent babes in the woods, and I was swatting them like flies. My encounters were always... Tá vendo? Tem vários jump cuts. Ele tá falando sobre um rapaz que trabalhou com ele em 1976, de acordo com os documentos, mas ele nem lembrava no período que esse rapaz tinha trabalhado com ele. E assim, o fato de ele colocarem a pecha nele de que ele era um caçador, que saía à noite caçando jovens e tudo mais. Eu não acredito que ele tinha essa questão de caçar os jovens, mas ele tinha essa questão do proibido, do desejo, do impulso. Veja, todos nós temos limites. Seja para qualquer coisa. Você não vai abordar pessoas na rua com intenções sexuais. Você não vai chegar para uma menina, um homem na rua falando, e aí, mano, bora aí fazer um ziriguidum ali. Você nem sabe quem é a pessoa, sabe? Então, assim, os limites, eles são ultrapassados, os desejos, eles são extrapolados, as vontades são extrapoladas. E quando realmente ele percebe que ele tem sempre esse excesso e nunca é o suficiente, ele se dá o prazer de levar tudo ao extremo. Abordar jovens na rua, claramente chegando e oferecendo grana por sexo e tudo mais, é uma coisa bem complexa, sabe? Tipo assim, se a pessoa não está fazendo um programa na rua, como é que você chega para uma pessoa e oferece, né? É muito fantasioso, é um risco muito grande, quer dizer, ele tomava esse risco porque era uma adrenalina para ele. By happen chance, if you pull up at the stoplight and there's somebody standing there waiting for a bus, if you give them a ride, if you ask them whether, you know, do you get in anything or you want drugs or something like that, that's how it happened. Always happen chance encounter. A number of outro jump cut. 3 or 4 psychiatrists, psychologists interviewed. I had 13 of them. There was 6. Ele tinha 13! E a questão dos psiquiatras, os psicólogos, eu tinha 13. For the defense and 7 for the state. Yeah, well, Ele tinha 13 psicólogos, eram 6 ali, 7 para a defesa e o restante para o Estado. Olha isso, que legal! Não, beleza, tá empregando pessoas, muito bom, mas porra, pra que tanto psicólogo, pra que tanto psiquiatra, porra? 1 não é bom, 2 não já é suficiente, 3 não é demais? Porra, quantos psicólogos e psiquiatras você precisa pra trocar uma lâmpada? Parece piada, mas, pô, tinha 13 psicólogos. 13! Pô, 3 você já pede música pro Fantástico, imagina 13! what was the state position doctor- of the defense psychiatrists? What did they feel your problem was? Boa. What did they come up with from the standpoint of... What the hell is it? Border. That I can't remember offhand. Borderline personality, antisocial behavior. I don't. Nossa, ele tá fazendo uma coleção, né? Então ele foi diagnosticado como uma personalidade borderline e um comportamento antissocial. Para quem não imaginava que essa receita de bolo tinha nome, tá aí. Um comportamento borderline e antissocial. Ok, borderline, uma personalidade borderline. Veja, a gente comentou isso no vídeo passado, curiosamente, né? Eu não dei nome aos bois porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra para ficar dando nome às doenças. Porém, vocês viram, eu falei, ele tem um comportamento à noite, ele tem um comportamento ao longo do dia. Quando os psicólogos, os psiquiatras analisaram isso, automaticamente ele falou, ele tem, então, essa questão de uma personalidade diferente, um gap mental.
Esse gap mental, então, faz com que ele tenha um comportamento à noite mediante impulsos de seus desejos e suas vontades, e ao longo do dia ele é o cidadão perfeito que se veste de palhaço para entreter as festas dos ricos e famosos, que come and love. Então ele vai lá de palhaço, né, para poder agradar a galera, mas não com esse intuito de encobrir os seus crimes. Eu não acredito que ele usava esse apreço popular assim tão grande para encobrir os seus crimes. Eu acho que ele tinha essa questão de ser o querido da sociedade, ter esse apelo de ser aceito, mas não dentro desse critério de sempre querer agradar. Até porque ele teve 2 casamentos. Veja, ele, né, acabou se separando, a sociedade naquela época condenava certas posturas do que ele fazia, a questão da bissexualidade, e eu acredito que um dos casamentos terminou porque descobriram a bissexualidade dele, ou os desejos, né, as vontades dele, a mulher falou, não, cai fora. Mas ele tinha então esse comportamento, à noite era uma pessoa, durante o dia era outra, mediante os impulsos sexuais, tudo bem? Agora, antissocial, um comportamento antissocial, é curioso isso, aí a gente tem que pedir, obviamente, para os universitários aí uma ajuda, né? Por quê? Um comportamento antissocial, ele, tudo bem, você pode ter essa questão da negação dentro do ato sexual ou do excesso que propaga o ódio ao indivíduo capaz de tirar a sua vida. Aí tudo bem, a negação, né, não aceitação, mas ele era muito social ao longo do dia, ao longo da família, amigos, confraternização, festas, ele era social. A questão é que durante então o processo de satisfazê-lo sexualmente, ele se tornava uma personalidade antissocial. Por quê? Porque não lidava, então, com o equilíbrio mental, o equilíbrio de, ok, eu tenho essa bissexualidade, mas eu tenho uma bissexualidade que é aceita pela sociedade, controlada, ou seja, eu tenho meu prazer momentâneo, tenho minha vontade, saio com homens, saio com mulheres, e mantenho a minha vida assim regrada, sem precisar matar. Então, o comportamento antissocial é quando ele passa a matar o indivíduo. Provavelmente. Tá? Assim, a gente vai ver até onde a gente consegue. Provavelmente a gente vai ver só mais uma outra parte, porque senão vai ficar muito grande. Mas está espetacular. Eu acho que essa aqui é a melhor entrevista dentro desse aspecto do Gacy, porque você consegue entender claramente pela própria voz dele, que já não tinha mais nada a perder, o corredor da morte já estava batendo ali, né, dizendo, oi, você conhece a palavra aqui da morte, né, então assim, ele já estava familiarizado que, acabou, minha vida acabou, eu vou falar claramente o que aconteceu e é isso aí, com a Coca-Cola fazendo propaganda ou não, a Nike fazendo propaganda ou não, nós continuamos aqui firme e forte, até o momento em que me fritarem. Tá, pra mim é uma das melhores entrevistas que eu já vi, sério mesmo. Tá, mas a gente vai fazer essa pausa agora, daqui a pouco a gente volta para terminar. A gente termina e eu vou deixar, caso vocês queiram, eu deixo o link aqui dessa entrevista para vocês e aí vocês assistam na íntegra, porque é um aprendizado, sem dúvida nenhuma, tá? Então é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina, os tratamentos hoje vistos pela medicina e não substituir. Tratamentos esses para problemas físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações sobre como tudo é feito, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou espírita, eu não sou médium, eu não sou dono de terreiro, eu não sou pai de santo, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro, Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar em qualquer uma desses linkzinhos e vai ser levado a uma página, aí vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem. E por último, no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.